Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Vamos lá, vou embasar o vídeo do irmão aqui. Eu vou pausando o vídeo e explicando, tá bom? Vamos lá. Vou arrumar aqui direitinho. Vamos lá, dando início. Você, eu, todo mundo que está aqui acompanhando a live, todo mundo que vive nesse mundo e as pessoas que já morreram vão pagar pelos pecados. Eu já falei para vocês que aqui a gente está numa balança. Só que a nossa balança já está negativa, extremamente negativa. Ela não está equilibrada. A sua balança não está equilibrada. Você já está no pecado, irmão. Eu também estou. Todo mundo está no pecado. A gente está lutando para equilibrar essa balança e conseguir ser minimamente digno de pertencer ao reino dos céus, que é o reino do Criador. Tenham sempre isso em mente. Ninguém aqui é 100% bonzinho. Manda um salve pra Júlio. A gente tá... É verdade, ninguém é 100% bonzinho. A gente está lutando para se aperfeiçoar por meio do Espírito Santo em Cristo. É Ele que, pelo Espírito Santo, vai nos capacitar, entendeu? É Ele que vai nos dar força para suportar o insuportável, para adversidades da vida, a gente enfrentar e sair vitorioso e melhorar como ser humano, como pessoa e como filho de Deus. A gente vai morrer e não vai ser totalmente perfeito. Só vai ser perfeito quando a gente morrer, Deus ressuscitar o nosso corpo e dar o corpo glorificado. Aí sim. Ou quando se Jesus voltar, a gente estiver vivo, quem estiver vivo vai ser transformado em corpo glorificado, aí vai ser perfeito. Até lá, a gente vai cometer uma falha ou outra, mas a gente tem que buscar melhorar como ser humano, como pessoa, como pai, como mãe, como indivíduo, como ser humano, entendeu? É essa a nossa busca, para ser digno de entrar no reino dos céus, entendeu? Só que ele vai falar uma coisa ali que eu não concordo muito, mas... aí eu vou pausar e vou explicar por que eu não concordo, né? Com a maior parte que ele falou aí, eu vou concordar e concordo. Mas alguns detalhes ali, eu discordo um pouquinho, mas depois eu explico por quê. Vamos dar sequência aqui. No mesmo barco. Alguns se aproximam mais do mal, cometem mais atrocidades, outros tentam se aproximar mais do Criador e exalar virtudes. Eu estou nesse caminho, que é o caminho estreito. Porque é difícil no mundo corrompido você ser um cara que busca pelas virtudes. Porque tudo que está à sua volta tenta conspirar contra você. Tenta te levar para o caminho errado. Você tem que lutar contra isso. Caminho. Agora, a questão é, quão forte e qual é o tamanho da sua fé no Criador a ponto de você gerar uma repulsa pelo mundo e seguir o caminho que Ele quer que você siga? Você é capaz... Ó, o que é repulsa pelo mundo? O mundo nos ensina um monte de coisa como se fosse verdade. Quando você vai para a Bíblia, irmão, você sabe que tudo que o mundo nos ensinou é mentira. Entendeu? E a única verdade está na palavra de Deus. Certo? Então você tem que fazer a abnegação do mundo. Você tem que matar os seus desejos pelo mundo, na sua carne, que foi plantado. Entendeu? Você tem que negar o mundo para aceitar a Cristo. Entendeu? Isso não é de uma hora para outra. Você só entrega, vá para Jesus como você tiver, com todos os seus pecados, com toda a sua imundícia, confessa a Deus, creia que Jesus é o seu Salvador, que Ele veio para morrer na cruz para pagar os seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está intercedendo junto com Deus lá como seu advogado. Pronto, você acreditou, você tem a vida eterna, você foi salvo. Daí para frente vai começar um processo de restauração da sua alma. E aí você vai melhorar aos poucos, mas para isso você tem que querer. Não adianta você só entregar a vida para Jesus de boca e não querer mudar de vida. O anseio é você querer não praticar mais as coisas erradas, as coisas pecaminosas e querer fazer a vontade de Deus. Não é de uma hora para outra. Aí Deus vai aos pouquinhos, conforme você vai ler nas escrituras, o Espírito de Deus vai penetrando na sua alma e vai transformando a sua vida. E tudo isso é ação de Deus, não é sua. Entendeu? É a ação do Espírito Santo. E Ele vai te conduzir. E a luta vai ser grande, porque você vai lutar contra os seus próprios desejos carnais. Entendeu? Sua vontade. Entendeu? Para fazer a vontade de Deus. Então aí já começa uma luta. Certo? E é o que é os desejos que o mundo nos impõe, né? Que é tudo errado. Tudo contrário à palavra de Deus. Das coisas do mundo para seguir o caminho do Criador. Você é capaz de evoluir a sua espiritualidade e seguir aquilo que o Criador quer que você siga? Eu estou tentando melhorar nesse sentido.
Porque eu quero tentar ganhar minha salvação. E eu vou tentar isso até o último dia da minha vida. Se eu não conseguir, infelizmente, eu não sou perfeito, né? Não posso garantir aqui que eu vá conseguir. Eu não tenho esse poder. Mas eu tô na trajetória. Espero que eu consiga. Não, ele não. Aí é que eu não concordo, irmão. Por quê? Ele não pode garantir que ele vai conseguir, porque nós somos falhos, certo? Nós habitamos num corpo pecaminoso, sujeito a falhar. Mas a palavra de Deus diz, Jesus diz que aquele que crê, naquele que viu ele, que é Deus, e crê nos ensinamentos dele, na palavra dele, crê nele, como o único e suficiente Salvador, em Jesus, tem a vida eterna. Não é de condenação, mas passou da morte para a vida. Então a vida eterna começa aqui, a partir que você creu de todo o coração. Se você se arrependeu dos seus pecados genuinamente, sinceramente, aí o Espírito Santo vai morar em você e você tem a vida eterna. Não terá, quem sabe, talvez. Não, você tem. Então você já não é de condenação. Se você tiver uma sede de mudar de vida, isso é a prova que você está sendo regenerado pelo Espírito de Deus. E Ele habita em você. Então a sua salvação você não perde mais. Isso não quer dizer que no decorrer da sua luta, porque aí a prova que você é convertido, e que você aceitou Jesus, e que você quer mudança de vida, é o seu esforço em buscar o conhecimento da palavra por Espírito, porque a palavra é o próprio Espírito de Deus falando com a gente, capacitar você a vencer. É Ele que vai te capacitar, não é você próprio. Aí, se você estiver nessa luta, você está salvo. Porque aí nesse tempo você vai dar um tropicão, vai falhar, lógico que você vai falhar. Mas aí você volta a Deus, confessa que você falhou, peça perdão. Olha, meu Pai, falhei, me perdoe, que o sangue de Jesus me purifique, né, do meu pecado, da minha iniquidade. Me ajuda a me santificar, a me purificar, né? Jesus, interceda junto ao Pai, porque eu errei, eu falei, só contra Deus eu pequei. Se você pecou contra o irmão, vai lá, peça perdão pro irmão. É esse o ato, entendeu? Se você fizer isso, você está no caminho certo. Mesmo quando você falhar aqui e ali, você não pode viver falhando em iniquidade. Falhando em iniquidade, que eu quero dizer, é cheio de frutos de pecado. Se você erra aqui ou ali, é uma coisa. Agora, que se você comete justiça, mente, trai, engana, trapaceia, rouba, entendeu? Tudo isso aí junto, você não entregou a vida para Jesus e o Espírito Santo não mora em você. Você pode ter entregado de boca, mas de ação você não entregou, porque ainda está com frutos. É lógico que no começo da conversão, quando uma pessoa é novo convertido, ela ainda vai ser trabalhada pelo Espírito. Então, não dá para você exigir que a pessoa se transforme do dia para a noite. Mas eu estou falando das pessoas que já tem 2, 3 anos, 4 anos, que entregou a vida para Jesus e não mudou de vida. Está do mesmo jeito, entendeu? É igual esses líderes religiosos e esses cristãos falsos que estão nas igrejas aí, não mudou de vida, só são religiosos. Então eles não têm espírito, não se converteram, entendeu? Porque conversão é uma transformação de mente, uma metanoia. Você vê o mundo de outra forma, você se vê de outra forma, vê as pessoas de outra forma e tem repulsa pelo pecado. Você odeia o que Deus odeia e ama o que Deus ama. Você se enche de virtudes, de qualidades, de coisas que a palavra de Deus te ensina que você deve fazer. É isso que é conversão. Caso não ocorra isso com você, você não está convertido. Você não entregou a vida para Jesus, entendeu? É isso. E as pessoas que estiverem ao meu lado, eu vou falar para elas fazerem aquilo que eu faço para mim, que eu sei que é bom. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Tá? Então, eu consiga. E as pessoas... Então, por isso que eu não creio que se ele entregou a vida para Jesus e está buscando as virtudes, quer dizer que ele está salvo. Agora, se ele abandonar, quer dizer que ele nunca foi salvo. Porque quem é salvo não abandona o caminho do Senhor. Entendeu? Essa é a prova de você saber que você é salvo ou não. Mesmo que você tropece e falhe, mas você volta para o Senhor, você pede ajuda dele para ele te santificar, para o Espírito te guiar, para o Espírito te capacitar a não errar tanto, né? Para o Espírito te dar o poder do Espírito de Cristo mortificar sua carne, para você não ter muitos desejos pecaminosos. Isso é o caminho certo. Entendeu? É uma luta. Isso daí vai a sua vida toda. Você vai lutar contra a sua carne, seus desejos pecaminosos a vida toda, irmãos. Entendeu? Agora, se você desistir, falar, eu não quero mais essa vida de ser cristão, não quero, aí sim está provado que você nunca foi salvo. Entendeu? Porque quem é salvo verdadeiramente
nem Deus deixa, nem você mesmo vai se permitir a voltar para a velha vida. Entendeu? Você vai errar aqui e ali uma vez ou outra. Entendeu? Ao meu lado, eu vou falar para elas fazerem aquilo que eu faço para mim, que eu sei que é bom. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Tá? Ninguém é obrigado a seguir Ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado a acreditar em ninguém. Agora, é obrigação, sim, de cada pessoa buscar pela verdade do mundo, de maneira isolada. Eu busco a verdade. O mundo não, da Bíblia. O mundo Se vocês não, perdessem o tempo de vocês buscando a verdade, vocês estariam hoje mais felizes. O mundo não tem verdade nenhuma, só tem mentira. É buscar pela verdade do Senhor, na palavra. Não é verdade do mundo, se sentiriam mais preenchidos por dentro, se sentiriam mais próximos do Criador, estariam exaltando mais virtudes, estariam preocupados em gastar o tempo buscando pela evolução espiritual, visando o quê? A salvação. E estariam cada vez menos egoístas, cada vez menos invejosos, cada vez menos movidos pelo próprio ego, cometendo pecados para conquistar coisas do mundo, e assim por diante. 2. Nada como chegar na live e o papo reto sendo dado. Agora, quem não quer seguir pelo caminho das virtudes, tudo bem, é uma opção também. É outra opção. No final, você vai pagar por isso. Simples. E aí não dá para chorar. Acredito que naquela época se tratava de tempos de guerra. E era um contexto totalmente diferente de hoje. Quando você começa a ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Quando o mundo foi criado, era totalmente diferente. O ser humano ele foi criado de maneira perfeita. Depois que o pecado primordial atingiu o ser humano, houve a corrupção do DNA. Duas linhagens foram formadas, a linhagem de Abel e de Caim. Esses descendentes da linhagem de Caim são as ervas daninhas. Eles são os responsáveis por acabarem com tudo. São descendentes dos gigantes, dos néfilis. Esses caras são os responsáveis por criarem as guerras, corromperem os animais, através de relação sexual, inclusive. Corromperam governos, pessoas, estraçalhavam mulheres, tacavam fogo nas coisas, eles destruíam. Eles eram agentes do caos, como existem hoje em dia assim também. Pessoas que são agentes do caos. Só que hoje em dia o contexto mudou. Esses caras que são agentes do caos, não são eles que provocam diretamente o caos na Terra. Eles patrocinam o caos na Terra, através da lavagem cerebral. Então a gente vive hoje num sistema diferente de quando o mundo foi criado. Por isso que em determinadas passagens da Bíblia, o Criador, de maneira direta, interviu e foi até lá e extirpou essa raça de gente nojenta, que são as víboras, essa cambada de cobra, tá? Só que isso foi suficiente para limpar o mal da terra? Não foi. O ser humano continuava se corrompendo. Continuava. Mas as pessoas que eram descendentes de Abel, as pessoas que eram puras, que eram mais atreladas ao Criador, essas pessoas continuaram existindo. Então a coisa foi caminhando, até chegar nos dias de hoje. E hoje a gente vive dentro desse contexto. Qual que é o contexto de hoje em dia? Você nasce sendo um escravo. Escravo em que sentido? Na mente. Você nasce... Dos seus quando desejos, você é criança, você tem daqui o caminho já te põe, o mundo te põe, que a vida vai passando, e você aceita. Podem reparar, observem ao seu redor. À medida que o tempo passa, a tendência, o que vocês irão observar é que as pessoas se corrompem. À medida que o tempo passa, elas pioram. E não evoluem, não melhoram. Por que isso acontece? Porque nós estamos dentro de uma matrix aqui. É um sistema que controla o seu pensamento. Isso, é um sistema que vai determinar qual linha de raciocínio e perspectiva diante do mundo você terá. Exatamente. E com base nessa perspectiva, você vai trilhar o seu caminho. Longe da verdade. Se você trilha por um caminho distante da verdade, a probabilidade de você pecar e cair no erro é gigante. Simples assim. Por que a Bíblia não é exaltada hoje em dia? Por que as virtudes não são mais exaltadas hoje em dia? Por que não é uma atitude primordial, prioritária do sistema, imbuir nas pessoas esses valores? Por que ninguém está preocupado em aproximar vocês daquilo que presta, para que vocês evoluam? Por que é justamente o oposto? Porque o mundo caiu na perdição. O mundo jaz no maligno. E isso é bíblico também. É bíblico. Por que o mundo jaz no maligno? Porque Adão, quando pecou, Deus entregou a terra para Adão e Eva tomar conta.
Quando Adão e Eva pecou, irmãos, e o pecado passou para toda a raça humana, e por causa disso a terra se tornou maldita, como Deus falou para Adão, né? Por causa de tu, Adão, a terra se tornou maldita. Aí, o que acontece? Ele entregou o mundo para Satanás. O sistema não é o mundo, a terra que Deus criou. O sistema como que eu posso falar? Que o diabo criou no mundo, esse sistema que a gente vive, essa Matrix, né? Como que chama? É o sistema de engano, né? Que Satanás colocou no mundo. Então, ele utiliza da mídia, das religiões, dos governantes, que são aqueles que têm o espírito dos demônios para nos enganar. E eles, o maior truque do diabo, as pessoas pensam que o diabo só veio para destruir com força, com poder. Não! A maior astúcia do diabo é o engano. Então, para enganar, ele tem que ser se transfigurar em anjo de luz, em manso, entendeu? Ele vai vir com aparência de manso, e ele é um espírito. Então, os demônios são espírito. Então, o que ele vai fazer? Você não vê eles. Então, o que ele vai incorporar nas pessoas que não creem em Deus, e vai usar essas pessoas, assim como Deus usa as pessoas que querem ir para o caminho de Deus. Deus usa para a gente levar a palavra e levar as virtudes para a pessoa vir para o lado de Deus. Esses mesmos espíritos vai encarnar nessas pessoas para levar o engano, entendeu? Então essas pessoas são muitos, da maioria, os líderes religiosos, os governantes corruptos, as pessoas que não creem em Deus, que são pessoas normais da sociedade, pobre ou rico, não importa, né? Que moram em barraco, mas que não creem em Deus. Então os espíritos demoníacos se apossam delas e elas criam uma rebelião contra a palavra de Deus, contra as virtudes de Deus, e se vira contra quem é de Deus, entendeu? Esse é o sistema do maligno na terra, né? Que foi implantado aqui pelo próprio diabo, né? Só que essas coisas vão acabar, que nem ele falou aí. Essas coisas só vão acabar, não foi suficiente para acabar naquela época, mas vai acabar só no final dos tempos. Tem um tempo determinado, que o Senhor vai vir para julgar esse mundo aqui, julgar as pessoas, julgar as nações, e salvar aqueles que estão querendo ir para o lado de Deus, e condenar aquele que não quer ir. Não porque Deus vai condenar, porque assim, a pessoa mesmo se autocondena a ela própria, irmãos, porque ela rejeita. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e chegue ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Deus quer que a humanidade toda seja salva, mas aí para isso, a pessoa que escuta o Evangelho, a palavra da verdade, ela tem que crer e procurar as verdades na Bíblia. Só que a maioria não quer, então elas mesmas se dirigem à perdição, à condenação eterna. A própria pessoa, ela rejeita, entendeu? Não é Deus que vai condenar a pessoa, é a pessoa mesmo que se condena automaticamente, por querer ficar no caminho do mal, no caminho que mata os outros, que rouba, que engana, que trai, que mente, que trapaceia, que tem inveja. Tudo isso é o caminho do mal, entendeu? Aí é a pessoa mesmo que escolhe, é o livre-arbítrio, entendeu? Ponto. Quando aqui nesse mundo você já tem que partir desse princípio. Você está vivendo diante do mal. O mundo, ele é podre, ele está corrompido. Você vai ter que trilhar o seu caminho de maneira isolada para conquistar a sua salvação. Não sou eu que vou te salvar, não é um político que vai te salvar, não é o Neymar, não é a religião, não é nada disso. Pelo contrário, essa gente está corrompida. Tudo corrompido. Você tem que buscar pela sua salvação de maneira isolada. Como que eu busco? Lendo a Bíblia e sendo um exaltador de virtudes. Eu tenho que ser um cara que busca sempre fazer adormecer tudo aquilo que não presta dentro de mim. Porque em todos nós existe uma escuridão, existe uma coisa que não presta, que infelizmente às vezes é estimulada de maneira muito forte na nossa vida, e às vezes acaba dominando a gente. Mas também tem a parte boa. Alguns estão mais próximos da parte boa, outros estão mais próximos da parte ruim. Cabe a você determinar o resultado. Você precisa escolher trilhar pelo caminho onde a parte ruim vai adormecer e a parte boa vai vicejar, vai vir à tona, vai trazer suas qualidades. E assim, à medida que o tempo vai passando, você vai lutando. A vida é luta constante. Todo santo dia você tem que lutar contra os estímulos do mundo que querem te corromper. É fácil fazer isso? Não. Não. Já é difícil vocês pararem de bater punheta vendo pornografia.
A pornografia é uma das coisas mais satânicas que existe no mundo. Olha quantas pessoas estão viciadas nessa porcaria. Você acha que esses caras conseguem existir e sobressair? Vocês acham que essa indústria existe? Por quê? Porque as pessoas acessam. Chegou a hora de transformar a sua carreira com a Cruzeiro do Sul Virtual. Estude uma plataforma. Quanto maior for o pecado da humanidade, mais pessoas irão abusar desses pecadores e fazer dinheiro em cima dessa coisa nojenta, dessa podridão. Por isso que é interessante para o sistema que nós sejamos NPCs, que a gente não questione nada, que a gente não busque pela evolução. Quanto mais a gente permanece no pecado, mais a gente é enganado, mais eles tiram o nosso dinheiro, mais eles obtêm... E como que os poderosos fazem para você não questionar nada e ser NPC? Simples, dando distração. É a tática do diabo. Ó, quanta diversão pra você, ó. Que Bíblia, coisa chata. Ih, ó lá. Aqui, ó, vem aqui, ó. Os prazeres são mais gostosos, ó. Ó lá, esse seriado aqui. Ó lá, esse filme da hora. Ó lá, vamos lá pra boate, lá nos divertir. Vamos lá, curtir a vida. Curtir a vida pra Deus. Deus também curte a vida, tá? Deus também é festeiro. Mas a festa de Deus é totalmente diferente da festa do mundo. A festa de Deus é ordeira, não tem bebedeira. Você come, bebe à vontade, dança, mas com músicas decentes, não música pervertida, com cunho sexual, música falando de traição, música falando de chifre, que nem tem os sertanejos, que nem tem o forró de hoje, que nem tem... Quando você vai ouvir uma música, que se ela não é louvor, você tem que conhecer a letra, do que ela tá falando, para não te perverter a sua mente, tá? Porque os estímulos, tanto dos filmes quanto das novelas, e quanto das músicas, ela sim nos influencia na nossa mente, entendeu? Acreditar em coisas que são erradas como se fosse certo e aplicar isso na nossa vida. Então, cabe a você ter o discernimento de distinguir o que é bom para você e o que não é, o que você tem que aderir ou jogar no lixo, entendeu? Mas as pessoas não querem fazer isso porque o pecado grita maior na carne da pessoa do que ela buscar as coisas contrárias ao pecado, entendeu? É uma luta, que nem ele falou, todos os dias. Então a mídia, ela é responsável por propagar o mal, entendeu? Não que a mídia fala toda mentira, às vezes ela fala coisas verdadeiras, coisas certas, sim. Nem toda a mídia é corrompida, irmãos. Mas 90% da mídia é corrompida, igual as religiões, a mesma coisa. Igual os governantes, a mesma coisa. Tem governante bom, mas dá pra contar no dedo. A maioria tá corrompida, é o mundo mais podre que tem, entendeu? Sobre os nossos pensamentos e a nossa vida. É assim que o sistema age. Quanto mais você se distrair, mais fácil de você então não tem ir pra Bíblia. várias coisas ruins que afetam a gente diariamente. E aí você não conhece a verdade. Estão tão dormentes que elas nem percebem isso, infelizmente. É isso mesmo. Afinal de contas, quantas lives vocês abrem com pessoas falando isso que eu tô falando pra vocês aqui agora? Quantos canais do YouTube vocês veem falando essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês agora? É uma minoria. Você conta nos dedos, na verdade, de uma mão aí. O resto é só abobrinha. Um monte de abobrinha. Matheus mandou R$5. Super ter um relacionamento é muito difícil. Pensei que era só gostar e seguir em frente, mas tem coisas, diferenças e temos que ir melhorando. Espero que meu namoro fique bem. Deus te abençoe. Sabe por que muitas pessoas não dão certo em relacionamentos, Matheus? Aí você chegou na verdade. Não sei se você percebeu, porque a maior parte das pessoas não quer evoluir e melhorar. A pessoa não quer equilibrar a balança. É verdade. Junto com o seu parceiro, com a sua parceira. Porque o relacionamento é isso, é uma construção. Quando duas pessoas decidem se relacionar, porque elas se gostam, se amam, pretendem casar, elas estão assumindo um compromisso não entre elas, em primeiro lugar. Diante de Deus. Perante o Criador. O casamento serve para isso. A partir do momento que eu tenho interesse de casar com uma pessoa, eu estou dizendo para o Criador, estou pedindo a bênção dele, para que eu consiga ser uma pessoa que consiga passar pelos obstáculos da vida, evoluir como ser humano, junto com a minha parceira, e que ela evolua junto comigo. Para quê? Para que nós consigamos construir algo que vale a pena. Para no futuro, quando a gente for constituir uma família, a gente ter o que passar para os nossos filhos. Para que o legado seja passado por gerações e gerações. Então, casamento, namoro, tudo isso
faz parte de um sistema onde as pessoas precisam se ajudarem, ou melhor, as pessoas precisam se ajudar a evoluir. Porque é o que eu falo sempre nos meus vídeos de relacionamento, eu falo isso, né? Correr lado a lado. Mas o que acontece hoje? Cada um quer ser melhor que o outro nos relacionamentos. Cada um quer, a mulher quer mandar, o homem quer mandar, não é correr lado a lado. E muitos interesses, eu tô com ele por causa, ele pode me proporcionar isso, me dar aquilo, não tem mais o amor verdadeiro, não tem mais o respeito, não tem mais o correr lado a lado. É tudo individual, entendeu? E outras se casam mais por pensando só na parte sexual, só para fazer sexo. O relacionamento, o sexo é uma consequência e é uma coisa que Deus criou para você fazer com uma pessoa só com o seu cônjuge. Não, mas aí tem a traição, aí vai com o outro, não se contenta com um. Então, não dá certo mesmo. E outra, não lê a Bíblia. O casamento, você tem que ler a Bíblia para ver como que você vai conduzir o seu casamento de maneira que agrade ao Criador, que agrade ao Senhor, entendeu? Que Ele instituiu como figura o casamento na terra, para sermos um só com o nosso parceiro, como Ele é um com o Pai, e as igrejas ser o mesmo corpo, que é um, entendeu? Então a pessoa não entende isso daí, né? Para que serve o casamento? Ela acha que é só juntar, pronto, acabou, deu certo, deu, não deu, cada um pro seu lado. Elas pensam assim, né? Tá tudo errado, cara, tá tudo distorcido. Uma vai servir de alicerce à outra, e as duas estarão perseguindo o caminho correto rumo ao Criador, cara. Esse aqui é o significado das coisas. O problema é que as pessoas casam e elas nem leem a Bíblia também, né? Elas não estão nem preocupadas com isso. Elas acham que casamento é uma coisa superficial. Casa, então. descasa, casa, descasa, casa, descasa. Então elas quebram o protocolo diversas vezes. Cifrão 5.5. Fazer o quê? Sobre você agora disse que não vai nos salvar, mas tenho registrado que você falou que no fim dos tempos no braço do Xandão que ninguém morre TLJ. É isso aí, irmão. Tamo junto. É uma metáfora. É uma metáfora, né? Eu não tenho poder de salvar ninguém. Eu sou apenas um cara. Você tá de brincadeira comigo, né? Mas para quem é inteligente, entende as coisas que eu falo aqui, essa pessoa, através de ensinamentos, ela consegue encontrar o caminho. É por isso que existem professores no mundo. Um professor serve para isso. É para indicar um caminho para você. Ele é um facilitador. Para as pessoas que entendem, né? Para as pessoas que não entendem, aí não tem jeito. Porque sempre vai ser da obrigação da pessoa. É ela que no final decide. Não sou eu que decido por vocês. Irmãos, final de mais um vídeo aí, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, que Deus abençoe a todos, que tenha servido de auxílio para vocês, né? Olhar para vocês mesmo e continuar se estiver dando no caminho certo e se corrigir se tiver alguma falha, né? Tá bom? Que Deus abençoe a todos, compartilhe o vídeo, deixa o like se gostou, o dislike se não gostou, badalhe o sininho de todos para receber a notificação dos próximos vídeos que eu postar. Compartilhe, se inscreva no canal quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá? Amo todos vocês de coração, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê saúde, paz, alegria, união na família e sejam conduzidos pelo Espírito Santo e pela palavra da verdade, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!